Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 4 de maio. Nessa edição você vai ver que o governo sancionou uma lei de apoio ao setor de eventos e turismo. Vamos mostrar aqui o tipo de câncer que Bruno Covas enfrenta na região do estômago. É mais comum em idosos, mas a incidência em jovens tem aumentado. Sobre a pandemia, vamos mostrar que a Índia usa trens para levar oxigênio a estados com a falta do produto. Uma linha elevada de metrô desabou na cidade do México durante a madrugada, noite no México, madrugada no Brasil. Pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O acidente ocorreu quando um trecho dos trilhos elevados desabou entre as estações de Los Olivos e Tezonco, por volta das 10 horas da noite. As composições ficaram penduradas em meio a um emaranhado de fios e os vagões atingiram os carros que passavam na avenida. As autoridades informaram que entre os mortos há menores de idade. Muitas pessoas conseguiram sair dos vagões antes mesmo do resgate chegar. Uma pessoa conseguiu sair com vida de um automóvel que foi atingido pelo vagão. Durante a noite, o resgate precisou ser suspenso devido ao risco de colapso da estrutura. A polícia trabalha com cães de salvamento para encontrar mais pessoas. As vítimas foram levadas para hospitais da cidade. A linha 12 do metrô transporta mais de 5 milhões de passageiros por mês. Inaugurada em 2012, ela é a 7ª mais movimentada da capital mexicana. Esse é o segundo acidente no metrô mexicano esse ano e a gente mostra ao longo da nossa programação mais informações sobre o acidente na cidade do México. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A intenção é beneficiar empresas de hotelaria, cinemas, casas de eventos, empresas que realizem feiras, espetáculos, eventos esportivos e entidades sem fins lucrativos. O texto de socorro foi aprovado pelo Congresso em abril. A medida prevê o parcelamento de dívidas de empresas do setor de eventos com a Receita Federal, além de outras ações para compensar as perdas na pandemia. Empresas de turismo poderão ter descontos de 70% em dívidas e também poderão parcelar débitos, pagando ali ao longo de mais de 10 anos. O vereador conhecido como Doutor Jairinho e a namorada dele, Monique Medeiros, foram indiciados pela morte do menino Henri, filho de Monique. O garoto tinha só 4 anos. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou os dois por homicídio doloso. A polícia terminou a investigação sem ouvir novamente Monique, como vinham pedindo os novos advogados dela. Monique prestou depoimento em março, dias após a morte do filho, e disse que encontrou Henri caído no chão e omitiu episódios violentos de Jairinho. A polícia argumenta que desde o início a professora protegeu o vereador e afirma que não encontrou indícios de que ela tenha sofrido ameaças. Ontem, a Comissão de Justiça da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade a continuidade da denúncia contra o vereador, o que pode resultar na cassação do mandato do parlamentar. O resultado da balança comercial de abril foi o melhor de toda a história. Essa balança é o saldo do que é exportado menos o que é importado. O mês passado fechou com um saldo positivo de 10 bilhões e 350 milhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais. O acumulado do ano passou dos 18 bilhões de dólares, uma consequência dos embarques recordes de soja e de outros produtos primários, como minério de ferro e carne bovina. Sem contar que para quem exporta o dólar alto é um bom negócio. Os principais compradores dos produtos brasileiros foram a China e os Estados Unidos. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, foi extubado, ou seja, ele não está mais entubado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O procedimento foi necessário porque uma endoscopia tinha localizado um sangramento na região entre o esôfago e o estômago, e o sangramento foi controlado. Bruno Covas está afastado do cargo por 30 dias para o tratamento de um câncer, e nesse período quem comanda a Prefeitura de São Paulo é o vice dele, Ricardo Nunes. O tipo de câncer do prefeito Bruno Covas, na região do estômago, é mais comum em idosos, mas nos últimos anos tem aumentado muito entre jovens. E os motivos, segundo especialistas, seriam a alimentação ruim e os maus hábitos de vida nas grandes cidades. As fotos de antes e depois do Sebastião mostram o poder devastador da doença. Em 4 meses,
O peso dele passou de 105 quilos para 52. Eu era forte, era um rapaz forte, era um homem forte. Graças a Deus era forte. Aí eu nunca pensei que um dia eu ia chegar ao tempo de contar minhas costelas. Mas eu cheguei. Mas agora estou conformado. Deus está me dando força para superar esse terrível mal que me aflige. O ex-metalúrgico sofre com um câncer no estômago, o mesmo problema do prefeito de São Paulo. E ele tem a mesma idade, 39 anos. O câncer de Bruno Covas foi detectado na cárdia, uma válvula que fica entre o esôfago e o estômago. Esse tipo de câncer que afeta o prefeito não chega a ser raro, mas é mais comum entre pessoas idosas, com mais de 55 anos. O problema é que nos últimos anos o número de casos entre jovens tem aumentado bastante. E os motivos, segundo os especialistas, são a alimentação ruim e a qualidade de vida baixa nas grandes cidades. Eu sempre gosto de comentar isso, que a prática da atividade física, feita de forma regular, até 3 vezes por semana, né, ela reduz em até 30% o risco de câncer ao longo da vida. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas são muito sedentárias, né, se alimentando de forma incorreta, com fast foods, alimentações ricas em carboidratos, muito gordurosas. Um tipo de alimentação que é muito comum que cause câncer de estômago são os alimentos ricos em sódio, em sal, né, por isso também que a população japonesa tem muito câncer gástrico, eles consomem muitos alimentos ricos em sal. O câncer de estômago atinge mais os homens do que as mulheres. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que existam no país 21 mil pacientes que sofrem com o problema, sendo 14 mil do sexo masculino, como Rose Cleidson. Aos 30 anos, ele teve tempo de realizar o seu último e maior desejo, casar com a noiva Daniela. A cerimônia foi realizada no estacionamento da Santa Casa de Maceió, onde o Rose Cleidson estava internado. 4 dias depois, ele faleceu. O tratamento pode ser feito com quimioterapia ou imunoterapia, técnica em que o organismo é estimulado a ativar o sistema de defesa. Esse tratamento vai tentar deixar a doença estável, né? Ou até mesmo reduzir o tamanho, o volume de doença, pelo maior tempo possível. E essa luta pela vida está só no começo para o Luiz. Há um mês, o músico descobriu que está com câncer no estômago e acaba de iniciar as sessões de quimioterapia. Pós-químio é o mais complicado por conta de muito enjoo, por conta de debilitar muito o corpo. Hoje eu faço um tratamento paralelo, que é o tratamento de ozônio, para subir a imunidade, para não baixar tanto a minha imunidade, né, pelo fato de não conseguir me alimentar devido ao estômago mesmo. E no momento eu estou com muita dor de estômago, uma queimação o tempo inteiro, a dor o tempo inteiro. Né? Se eu sinto o cheiro muito forte, eu acabo enjoando. O músico resolveu fazer do sofrimento um exemplo para outras pessoas. As redes sociais dele viraram uma espécie de diário, onde ele mostra todas as etapas do tratamento. Estou aqui agora com a doutora Jaque. Tudo bem, gente? Né? Como vocês sabem, estou fazendo tratamento de quimioterapia. A música, grande paixão do Luiz, tem sido outro remédio no tratamento. Pelo menos ameniza a dor. Ainda que a figueira não for floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Independente do que nós estivermos passando, nós temos que se alegrar, porque tem tratamento, tem cura sim. Basta nós corrermos atrás, fazer todas as orientações que o médico nos pedir, né? Por mais que nós, pelo fato de ser jovem, mas você não pode sair, você não pode fazer isso. Não, não pode. Realmente obedeça ao seu médico, ele sabe o que ele está falando, ele estudou para isso. E quanto mais a gente obedece, mais a gente segue ao pé da letra, mais rápido a gente fica bem, mais rápido a gente fica curado. O Distrito Federal flexibilizou o horário de funcionamento de comércios e reduziu o toque de recolher. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O governo do Distrito Federal editou decreto para ampliar o horário de funcionamento dos comércios. Bares e restaurantes, por exemplo, podem ficar abertos até às 11 da noite. Os shoppings voltam ao horário normal, de 10 da manhã às 10 da noite. O toque de recolher, que antes começava às 10 da noite, agora começa meia-noite e segue até 5 da manhã. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que ainda estamos em um momento difícil da pandemia, mas que a abertura das atividades é uma forma de apoiar empreendedores e funcionários.
Já o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, disse em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira que mesmo com a flexibilização dos horários, é necessário que a população mantenha consciência e evite aglomerações. O mais importante de tudo, gente, é a consciência das pessoas. Eu falei isso, vou repetir. A pandemia, os números estão melhorando, mas a pandemia não passou. Vamos liberar tudo? Não é essa a questão. As pessoas têm que ter consciência, as pessoas precisam entender que muitos estão sendo contaminados, muitos estão sendo internados e, infelizmente, muitos estão vindo a óbito. Então, a principal questão para evitar que esses números aumentem é a consciência das pessoas. O governo da República Democrática do Congo declarou que a epidemia de ebola no país foi controlada. No total, foram registrados 12 casos com 6 mortes. Centenas de pessoas tomaram a vacina fabricada pelo laboratório americano Merck Sharp & Dohme desde que o surto reapareceu em 7 de fevereiro na província de Kivu do Norte. A epidemia reapareceu em Butembo, área atingida entre agosto de 2018 e junho de 2020 pelo maior surto de ebola da história do país, causando 3.470 infecções e 2.287 mortes. A Organização Mundial da Saúde elevou o surto anterior do leste a uma emergência sanitária internacional, temendo sua propagação. O vírus do ebola foi identificado em 1976 e é transmitido aos humanos por meio de animais infectados. A transmissão entre humanos ocorre por meio de fluidos corporais e os principais sintomas são febre, vômito, hemorragia e diarreia. A maior epidemia de febre hemorrágica afetou a África Ocidental entre 2013 e 2016, com 11 mil mortes. A República Democrática do Congo também enfrenta a pandemia de Covid-19 desde março de 2020, com quase 30 mil casos e 768 mortes. Hoje, os nascidos em março que receberam o auxílio emergencial e não fazem parte do Bolsa Família já podem sacar o dinheiro depositado da primeira parcela e podem também fazer transferências. Amanhã é a vez dos nascidos em abril. Os pagamentos da segunda parcela do auxílio começam no próximo dia 16 para quem não está no Bolsa Família e para quem recebe o Bolsa Família os pagamentos serão depositados a partir do dia 18 de maio. Uma forte chuva destruiu o abrigo de venezuelanos em Manaus, no Amazonas. A correnteza foi levando tudo que estava no caminho e desmanchou totalmente o abrigo para imigrantes. Durante a enxurrada, 8 pessoas ficaram feridas e foram levadas a unidades de saúde da capital do estado. Os imigrantes perderam documentos e pertences por causa da chuva. 89 venezuelanos foram abrigados na Vila Olímpica de Manaus até que sejam transferidos para outros estados. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. O avanço de uma frente fria em alto mar próximo ao Uruguai vai provocar instabilidades no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia vai amanhecer nublado no centro-sul do estado gaúcho. As pancadas de chuva acontecem a qualquer hora, com até forte intensidade no litoral do Rio Grande do Sul e em Bagé. Em Porto Alegre, a terça-feira ainda será de sol, mas pode chover principalmente entre a tarde e a noite. Por causa da entrada de umidade vinda do oceano, pode chover forte a qualquer hora em todo o litoral baiano e entre as capitais Aracaju, Maceió e Recife. A zona de convergência intertropical vai influenciar as instabilidades também entre o litoral do Rio Grande do Norte, Ceará, norte do Piauí e do Maranhão. Nestas áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e chove também a qualquer hora. Nas demais áreas, entre o oeste da Paraíba, Pernambuco, leste da Bahia, extremo norte de Minas Gerais e em Vitória, a chuva acontece de forma rápida e muito isolada entre a tarde e a noite. Por causa da circulação de ventos, o dia pode começar com chuva, intercalando várias aberturas de sol em parte do Pará e do Amazonas. Na capital Manaus, no extremo norte do Pará e em Roraima, o sol aparece entre muitas nuvens e há risco de chuva forte a qualquer hora. No Amapá, em Porto Velho, no norte do Tocantins e norte do Mato Grosso, o dia também vai ser de sol com pancadas entre a tarde e a noite.
O tempo fica firme e sem chuva nas demais áreas entre o centro-sul do Tocantins, oeste da Bahia, em Minas Gerais, em Goiás, incluindo o Distrito Federal, no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A mínima prevista em Curitiba é de 13 graus, faz 15 graus em São Paulo e 24 em São Luís. A máxima chega aos 34 graus em Cuiabá, 31 em Manaus e 31 também no Rio de Janeiro. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados do coronavírus no Brasil e você vai ver que na Índia, trens são usados para distribuir oxigênio pelo país. Voltamos já. Às 8h49 no horário de Brasília, o país registrou uma média móvel de 2.384 mortes por Covid por dia. O total de óbitos passa de 408 mil vítimas. O Brasil confirmou mais 983 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Os dados de segunda-feira geralmente têm subnotificação. No total, já foram contabilizadas 408.622 vítimas da doença. Também em um dia foram registrados mais 24.619 casos de coronavírus. Desde o início da pandemia, mais de 14.779.000 brasileiros foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou um pouco e está em 2.384 óbitos pela doença por dia, indicando uma tendência de queda. E a curva de novos casos ficou em 58.587 confirmações diárias. Analisando a evolução da doença pelo país, podemos ver que apenas um estado registrou alta nas mortes, Pernambuco. Em estabilidade estão 10 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em queda aparecem 16 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo. Mais de 13.336.000 brasileiros já se recuperaram da doença. Olha só, mais da metade das pessoas com mais de 60 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil. Até agora, o país já aplicou mais de 48.643.000 doses de vacinas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 32.345.000 brasileiros já foram imunizados com a primeira dose, o que equivale a 15,27% da população. E mais de 16.298.000 pessoas receberam a segunda dose, que é necessária para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro, foram aplicadas no total 849.878 doses. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro começou a aplicar doses da vacina da Pfizer. Na Índia, quase 20 milhões de pessoas foram infectadas com a Covid-19. Os hospitais permanecem lotados e o governo luta para distribuir oxigênio. Uma das opções encontradas foi o uso de trens. Um trem carregado de oxigênio. Esta composição leva tanques de oxigênio medicinal para os estados indianos mais atingidos pela devastadora segunda onda do coronavírus. Quase 20 milhões de pessoas foram infectadas com a Covid-19 na Índia, onde os hospitais permanecem saturados e os suprimentos médicos são escassos. É por isso que, além da ajuda internacional que começou a chegar ao país, as autoridades têm apelado a indústrias para que forneçam tanques de oxigênio para tratar a população mais atingida. Com 1,3 bilhão de habitantes, a Índia registrou, segundo dados oficiais, 8 milhões de novos casos da doença desde o final de março, embora especialistas estimem que o número real seja muito maior. Em uma tentativa de aliviar a pressão sobre o sistema de saúde, as autoridades de Nova Delhi anunciaram uma prorrogação de 1 semana do confinamento, que deveria terminar nesta segunda-feira.
A União Europeia enviou uma proposta para que os países do bloco permitam a entrada de cidadãos não europeus que tenham sido vacinados. De acordo com a proposta enviada aos países, as pessoas que teriam entrada permitida para viagens não essenciais precisam ter recebido a segunda dose de uma vacina aprovada pelo bloco pelo menos 14 dias antes da viagem. A comissão propõe um relaxamento das restrições de viagens não essenciais para levar em consideração a progressão das campanhas de vacinação e o desenvolvimento da situação epidemiológica no mundo, enquanto aborda as variantes por meio de um novo mecanismo de freio emergencial. Até o momento, o bloco europeu autorizou formalmente 4 vacinas contra a Covid-19. A da BioNTech Pfizer, a da Moderna, a da AstraZeneca e a da Johnson & Johnson. Em um contexto de leve melhora da pandemia no continente, França e Grécia começaram a flexibilizar nesta segunda algumas medidas de restrição. Autoridades sanitárias da Dinamarca anunciaram que não vão mais aplicar a vacina da Johnson & Johnson no país. A campanha de vacinação lá na Dinamarca está avançada e o vírus sob controle. A Dinamarca anunciou nesta segunda-feira que não vai utilizar a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson pelos possíveis efeitos colaterais graves. O país já tinha retirado da campanha de imunização um injetável produzido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Em um comunicado, a autoridade de saúde dinamarquesa afirmou que os benefícios de usar a vacina da Johnson & Johnson não compensam o risco de provocar um eventual efeito indesejável. A decisão faz da Dinamarca um dos primeiros países a renunciar ao imunizante no mundo e desacelera em 4 semanas a atual campanha de vacinação no país nórdico. De acordo com os últimos dados disponíveis, mais de 11% dos 5,8 milhões de habitantes do país estão totalmente vacinados e 23,4% receberam a primeira injeção. Autoridades sanitárias europeias estimaram que a relação entre benefício e risco era favorável, apesar da possibilidade considerada muito rara de coágulos sanguíneos. A Dinamarca havia encomendado mais de 8 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson e recebeu os primeiros lotes em meados de abril. Na Colômbia, pelo menos 17 pessoas morreram nos protestos contra um projeto de reforma tributária promovido pelo governo de Iván Duque. Segundo o balanço da Defensoria do Povo, 16 civis e um policial morreram na Colômbia nas manifestações que começaram no dia 28 de abril. Já o Ministério da Defesa contabilizou 846 feridos, dos quais 306 civis. Os protestos na Colômbia foram contra um projeto de reforma tributária promovido pelo governo de Iván Duque. O ministro da Defesa, Diego Molano, garantiu que os atos de violência foram premeditados, organizados e financiados por grupos dissidentes das Farc e pelo Exército de Libertação Nacional, o ELN, última guerrilha reconhecida na Colômbia. São esses vândalos. Esses vândalos que se camuflaram e desenvolveram atos premeditados, organizados e financiados por grupos dissidentes das Farc e do ELN, que buscam desestabilizar algumas regiões com propósitos particulares. Desestabilizar algumas regiões com propósitos particulares. Pressionado pelas manifestações nas ruas, o presidente Duque ordenou no domingo a retirada da proposta que era debatida com ceticismo no Congresso, onde um amplo setor a rejeitava por punir a classe média e ser inadequada em meio à crise desencadeada pela pandemia de coronavírus. Ontem, o ministro da Fazenda da Colômbia, Alberto Carrasquilla, renunciou ao cargo. Depois de 18 meses de recessão, a economia de Hong Kong voltou a crescer no primeiro trimestre desse ano. Os dados foram divulgados pelo governo chinês. O centro financeiro internacional foi atingido nos últimos 2 anos pelos conflitos comerciais entre Pequim e os Estados Unidos, além da pandemia de coronavírus, que afetou o território autônomo que já estava em recessão. O anúncio do governo chinês mostra resultados importantes para a economia global. Após 7 trimestres seguidos de quedas, Hong Kong registrou um crescimento de 7,8% ao ano nos 3 primeiros meses de 2021. A recuperação econômica, em parte provocada por exportações. O secretário financeiro Paul Chan previu o crescimento anual de 5,5% em 2021. As restrições estão mantendo Hong Kong praticamente fechada para quem não tem permissão de trabalho. O território conseguiu manter a disseminação do vírus em pouco mais de 11 mil infecções, graças às medidas de distanciamento social. Outro fator não tão positivo é a vacinação. Até agora, apenas 12% dos 7,5 milhões de residentes da cidade tomaram uma ou mais doses da vacina.
O governo local busca a compra de mais imunizantes para vacinar a população, o que iria ajudar no aquecimento da economia. A Itália apresentou um projeto para reformar o Coliseu. O projeto do Ministério da Cultura do país vai usar lâminas de madeira móveis e vai aproveitar a ventilação natural das passagens subterrâneas. O objetivo é que os visitantes possam admirar o monumento simbólico como acontecia até o fim do século XIX e também utilizar o espaço para eventos culturais. Os trabalhos devem começar no fim desse ano ou início do ano que vem, com previsão de conclusão em 2023, e a obra deve custar quase 100 milhões de reais. Essa edição fica por aqui, a gente fica de olho porque hoje a CPI do Senado, que investiga possíveis irregularidades ou omissões no combate à Covid-19, vai ouvir de manhã o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Você confere outras informações às 10 da manhã no horário de Brasília com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.